Se você gostar deste conto arrepiante, clique no botão curtir e inscreva-se no Nigadmari Narratives para mais histórias de terror reais. Seu apoio significa o mundo para nós e nos ajuda a trazer conteúdo ainda mais aterrorizante. Se assuste, nos vemos no próximo vídeo. Sempre fui atraído por peças de arte incomuns e obscuras. Talvez fosse minha fascinação pelas histórias que elas carregavam, ou talvez fosse apenas a beleza sombria que me cativava. Mas havia uma pintura que eu logo me arrependeria de ter encontrado e uma pintura que mudaria a minha vida para sempre. Eu encontrei o Menino Chorão pela primeira vez em uma loja de antiguidades escondida em um canto esquecido da cidade. O lugar cheirava a poeira e madeira velha, e a iluminação fraca dava tudo um brilho sinistro. A pintura chamou minha atenção imediatamente. Era um retrato de um menino, talvez com uns 6 ou 7 anos, com grandes olhos tristes que pareciam penetrar diretamente em você. Suas bochechas estavam manchadas de lágrimas, e sua expressão era de profunda tristeza. Havia algo na pintura que me causou um arrepio na espinha, mas, ao mesmo tempo, senti uma vontade inexplicável de possuí-la. O dono da loja percebeu meu interesse e se aproximou com um olhar cauteloso. Essa pintura tem uma história sombria, disse ele em voz baixa. Dizem que é amaldiçoada. Aqueles que a possuem sofreram terríveis infortúnios e incêndios, acidentes, até mortes. Você tem certeza que quer levá-la para casa? Eu ri, descartando seus avisos como mera superstição. Afinal, eu não acreditava em maldições. Eu era uma pessoa racional, e a ideia de que uma pintura pudesse trazer má sorte parecia ridícula. Mas havia uma parte de mim, lá no fundo, que se sentia inquieta. Ainda assim, decidi comprá-la. Era apenas uma pintura, afinal de contas, que mal poderia causar? Quando saí da loja, não consegui me livrar da sensação de que os olhos do menino estavam me seguindo. Disse a mim mesmo que era apenas imaginação, mas, mesmo depois de chegar em casa e pendurar a pintura na parede da sala, o desconforto permaneceu. A casa parecia mais fria, e as sombras pareciam se estender mais do que o normal. Comecei a ouvir sussurros suaves à noite, sussurros que pareciam vir da direção da pintura. Mas eu os ignorei, dizendo a mim mesmo que era tudo coisa da minha cabeça. Mal sabia eu que aqueles sussurros eram apenas o começo. Não demorou muito depois de eu trazer a pintura para casa para que os eventos estranhos começassem. No início, eram sutis e mal perceptíveis. As luzes piscavam sem motivo, e havia um frio constante no ar, não importava o quanto eu aumentasse o aquecedor. Mas eu atribuía isso a uma casa antiga e a uma fiação defeituosa. Eu não queria admitir que algo mais sinistro pudesse estar em jogo. Uma noite, enquanto eu estava sentado na sala de estar, o ambiente ficou mais frio do que o normal. Olhei para a pintura, e por um momento, poderia jurar que a expressão do menino havia mudado. Seus olhos tristes pareciam estar implorando e suplicando por algo que eu não conseguia entender. Balancei a cabeça, dizendo a mim mesmo que era apenas um truque de luz. Mas então, o impensável aconteceu. Era tarde da noite, e eu estava na cama quando senti cheiro de fumaça. Meu coração disparou enquanto eu saltava da cama e corria para o corredor, apenas para ser recebido por uma densa fumaça negra saindo por baixo da porta da sala. O pânico tomou conta de mim enquanto eu abri a porta com força, e o que vi fez meu sangue gelar. Toda a sala estava tomada pelas chamas exceto pela parede onde o menino chorão estava pendurado. O fogo rugia ao redor, mas a pintura permanecia intocada, como se alguma força invisível a estivesse protegendo. Eu podia sentir o calor na pele, ouvir o crepitar das chamas, mas meus olhos estavam presos naquela pintura. A expressão do menino havia mudado novamente. Não mais triste, ele agora exibia um sorriso cruel e um sorriso que parecia zombar de mim enquanto meu mundo queimava ao seu redor. Consegui escapar da casa antes que o fogo consumisse tudo. Os bombeiros chegaram, mas já era tarde demais, a casa foi destruída. Enquanto eu estava lá, observando os restos fumegantes do meu lar, um bombeiro se aproximou de mim.
Ele segurava algo em suas mãos, algo que, de alguma forma, havia sobrevivido ao incêndio. Era o Menino Chorão. A pintura estava completamente intacta, sem nenhuma marca de queimadura. O bombeiro olhou para mim com uma mistura de confusão e medo, mas tudo que eu conseguia fazer era encarar a pintura, agora mais certo do que nunca de que ela era amaldiçoada. Naquela noite, percebi a terrível verdade: a pintura não era apenas uma obra de arte. Era algo muito mais sombrio, algo que havia me marcado por razões que eu ainda não conseguia compreender. E eu sabia que, enquanto a pintura existisse, eu nunca estaria seguro. Eu não acreditava no sobrenatural. Como investigador paranormal, meu trabalho era desmascarar mitos, encontrar explicações lógicas para os chamados assombrações e maldições que aterrorizavam as pessoas. Então, quando ouvi falar da pintura do Menino Chorão e de sua suposta maldição, fiquei intrigado e mais não assustado. Decidi adquirir a pintura por conta própria, confiante de que poderia provar, de uma vez por todas, que não passava de uma antiga e trágica peça de arte. No entanto, desde o momento em que a pintura entrou em minha casa, comecei a notar coisas estranhas. Tudo começou de forma sutil em uma porta que eu tinha certeza de ter fechado estava aberta quando eu voltava, ou as luzes do meu escritório piscavam, mesmo que eu tivesse acabado de trocar as lâmpadas. A princípio, descartei esses incidentes como coincidências. Mas logo, eles se tornaram difíceis de ignorar. Uma noite, eu estava revisando alguns arquivos de casos em meu escritório quando ouvi um suave, rítmico batucar. Parecia vir da direção da pintura. O som era fraco, quase como se alguém estivesse batendo levemente em uma porta. Caminhei até a pintura e a examinei de perto, mas não havia nada de incomum, apenas os olhos tristes do menino me encarando de volta. O batucar parou assim que me aproximei, e eu dei de ombros, atribuindo-o ao envelhecimento natural da casa. Mas o batucar voltou na noite seguinte. E na outra. Tornou-se mais insistente, mais exigente. Eu podia sentir a inquietação crescendo dentro de mim, mas me recusei a deixar o medo tomar conta. Decidi instalar câmeras ao redor da pintura, determinado a capturar o que quer que estivesse causando as perturbações. Nas primeiras noites, as filmagens não mostraram nada fora do comum. Mas na quarta noite, eu vi em claro como o dia. Os olhos do menino se moveram. Revi a filmagem repetidamente, incapaz de acreditar no que estava vendo. Os olhos do menino, antes fixados em um olhar triste, lentamente se deslocaram para o lado, como se estivessem observando algo se mover pela sala. Meu coração batia forte no peito enquanto eu tentava racionalizar o que estava acontecendo, mas não havia como negar o que eu tinha testemunhado. O batucar ficou mais alto, agora acompanhado por sussurros e sussurros suaves e ininteligíveis que pareciam vir de todas as direções. Eles se tornaram mais persistentes, mais desesperados, e eu não podia mais ignorar o medo que havia se enraizado em meu estômago. Eu não estava mais no controle da situação, em algo mais estava. Uma noite, os sussurros se transformaram em um pesadelo completo. Acordei encharcado de suor, meu coração acelerado como se eu tivesse acabado de correr uma maratona. Em meu sonho, o menino da pintura havia ganhado vida. Ele estava aos pés da minha cama, seus olhos escuros e vazios, seu rosto contorcido em um sorriso aterrorizante. Ele não falou, mas eu podia sentir seu ódio, sua malícia, infiltrando-se em minha alma. Tentei me mover, gritar, mas estava paralisado, preso em meu próprio corpo. Quando finalmente acordei, a primeira coisa que vi foi a pintura. De alguma forma, ela havia se movido do meu escritório para o meu quarto, e os olhos do menino estavam fixos em mim com uma malevolência que eu nunca tinha visto antes. Naquele momento, eu soube que tinha cometido um grave erro. Aquela não era uma pintura comum, e eu estava completamente fora do meu controle. Desesperado para entender a verdadeira natureza da pintura, entrei em contato com uma equipe de especialistas em fenômenos paranormais. Pensei que, com a ajuda deles, poderíamos desvendar o mistério por trás de O Menino Chorão e pôr fim ao terror que havia invadido minha vida. Montamos uma investigação completa, com equipamentos para medir campos eletromagnéticos, câmeras térmicas e gravadores de voz. A equipe chegou à minha casa,
e sua presença era uma mistura de empolgação e apreensão. Começamos nossa investigação na sala de estar, onde a pintura estava pendurada, e imediatamente começamos a configurar o equipamento. A atmosfera na casa parecia carregada, quase elétrica, e todos podiam sentir que algo estava errado. À medida que a noite avançava, começamos a notar leituras estranhas nos equipamentos. Campos eletromagnéticos estavam disparando em áreas próximas à pintura, e as câmeras térmicas mostravam pontos frios que pareciam se mover pela sala. Mas a evidência mais perturbadora vinha dos gravadores de voz. Capturamos uma série de sussurros arrepiantes e incoerentes que pareciam vir da própria pintura. Uma das investigadoras, Emma, decidiu realizar uma sessão espírita para tentar se comunicar com o que quer que estivesse causando as perturbações. Nos reunimos em círculo, de mãos dadas, e Emma começou a fazer perguntas. O ambiente ficou mais frio, e os sussurros nos gravadores se tornaram mais altos e frenéticos. Então, como se a própria sala estivesse viva, as luzes piscavam violentamente e um rugido profundo e gutural ecoou pela casa. Podíamos ver os olhos da pintura se moverem na câmera térmica, mudando rapidamente como se estivessem nos observando com intenções malignas. Emma de repente deu um suspiro e desabou, seu rosto contorcido de medo. Os outros membros da equipe correram para o seu lado, mas era tarde demais. A sala estava agora preenchida com uma escuridão opressiva, e a temperatura caiu tanto que podíamos ver nossa respiração. O ar estava carregado com uma sensação palpável de pavor, e os sussurros haviam se transformado em gritos angustiados. Um a um, os membros da equipe sucumbiram à força maligna. Alguns foram encontrados inconscientes, outros pareciam ter desaparecido sem deixar rastro. Os investigadores antes calmos e racionais foram reduzidos ao pânico e ao caos. Eu tentei ajudar, mas mal conseguia me mover através da névoa espessa de terror. Ao amanhecer, eu era o único que restava. A casa estava estranhamente silenciosa, a atmosfera antes energética agora substituída por uma inquietante quietude. A pintura, ainda pendurada na parede, agora estava desprovida de qualquer emoção. Os olhos do menino pareciam vazios, como se ele tivesse drenado a vida de todos que ousaram confrontá-lo. No final, a equipe paranormal nunca mais foi vista. Seu desaparecimento foi um mistério que me assombraria pelo resto da minha vida. A pintura os havia reivindicado, assim como havia feito com tantos outros antes. Eu fiquei sozinho com a obra amaldiçoada, mais certo do que nunca de que não havia escape de seu gripe maligno. Eu era o último que restava, e o peso da maldição da pintura era quase insuportável. A casa, antes vibrante, agora era um mausoléu gelado de silêncio e pavor. Minha respiração saía em bafos visíveis enquanto eu percorria os quartos frios e escuros, a atmosfera opressiva me esmagando. Eu sabia que precisava fazer algo e qualquer coisa para escapar do pesadelo. Voltei para a sala de estar, onde a pintura pendia em sua glória sinistra. Os olhos do menino pareciam seguir cada movimento meu, uma ameaça não falada em seu olhar vazio e triste. Tentei pensar claramente, encontrar uma solução lógica para minha situação, mas o medo estava turvando minha mente. Percebi que a única maneira de quebrar a maldição poderia ser destruir a pintura, mas uma parte de mim hesitou. A ideia de confrontar a pintura diretamente me aterrorizava, mas não podia deixar isso me parar. Peguei um pesado bastão de ferro da lareira e me preparei para destruir a obra amaldiçoada. Enquanto erguia o bastão, a casa parecia reagir violentamente. As paredes tremiam, e um som baixo e rosnante preenchia o ar. A temperatura caiu ainda mais, e os sussurros se transformaram em um rugido ensurdecedor. Os olhos do menino pareciam brilhar com uma luz malévola, como se estivessem desafiando-me a atacar. Com toda a minha força, eu balancei o bastão em direção à pintura. Ele acertou a moldura, e um estrondo agudo ecoou pela sala. A superfície da pintura estourou, e eu senti uma onda de energia, uma resistência feroz tentando me puxar de volta. A sala foi preenchida com uma luz intensa e ofuscante, e por um momento, perdi toda a noção de tempo e espaço. Quando a luz diminuiu, eu me encontrei do lado de fora, deitado no gramado da frente. Meu coração estava acelerado, e eu estava encharcado de suor.
A casa se erguia atrás de mim, com suas janelas escuras e inanimadas. Eu podia ouvir os sussurros novamente, mas estavam distantes, se desvanecendo como se a casa estivesse me liberando de seu controle. Levantei-me, com as pernas tremendo, e olhei para a casa uma última vez. Era como se a maldição tivesse sido levantada, mas eu sabia que era melhor. A pintura tinha sido destruída, mas a escuridão que havia espalhado nunca me deixaria completamente. Eu havia escapado, mas estava para sempre mudado pelo encontro. Caminhei para longe, sabendo que nunca mais retornaria. A casa não era mais um lugar de terror para mim, mas eu não poderia esquecer os horrores que presenciei. A maldição de um menino chorão havia reclamado suas vítimas, e eu tive a sorte de escapar com vida.